Eu acho que esse vídeo me recomendou umas 2 vezes na minha timeline, só que eu tava procurando outra coisa, eu tava sem tempo e eu não vi. Por pouco eu não tinha assistido esse vídeo. Mas vamos lá, que o vídeo aqui que ele trouxe pra gente. Yu-Gi-Oh! GX merece muito mais do que esse remaster. Remaster? Vai ter remaster? Esperto mesmo foi o Chunley. Meteu o pé da escola muito antes das capirotices piorarem e ainda saiu com um emprego já garantido. Quem tem isso hoje em dia? Realmente. Em comemoração aos Eu não 25 lembrava anos dessa. de Yu-Gi-Oh!, agora em abril vai ao ar o remaster de Yu-Gi-Oh! GX. Em Mas eu abril? tenho minhas Agora? ressalvas quanto a isso. Só pra garantir, já que sempre tem alguém perdido, Eu te mostrei, eu não remaster não lembrava. é Esqueci. remake. GX só vai ser reexibido Rapaz, eu sugeri esse vídeo exatamente como também. a Boa, gente já Hyper. Eita, nós. assistiu, mas agora em Full HD. Então não tem cena nova, não tem redublagem. Provavelmente só vão jogar um filtro de IA por cima pra melhorar o visual da série. E se não tiverem aprendido nada com o remaster de 5 anos antes, é bem capaz da gente de novo perder pedaços das cenas quando eles reenquadrarem o anime pra ficar em widescreen. Putz, aí eu fiquei triste desse remaster, velho. E ao meu ver, Era o pra me ficar GX tem um feliz, né? Não? agravante ainda maior que faz com que remasterizar essa série seja literalmente a pior escolha que eles poderiam ter feito. Eu sou um defensor de GX desde a época que eu fazia aqueles vídeos. GX foi o primeiro Yu-Gi-Oh! Que eu acompanhei. E GX foi o primeiro jogo de Yu-Gi-Oh! Que eu joguei. Já que foi o Tag Force Evolution, que é do GX. Então eu tenho um puta preço por GX e depois do 5Ds. Que foi o Yu-Gi-Oh! Que eu vi em seguida, sabe? Então, tipo, é foda. Eu assistindo a OP de Yu-Gi-Oh! GX ontem. Pô, Open muito boa, velho. É complexa, é Yu-Gi-Oh! É, Konami não liga muito, né? de resumo. Eu acho sim a série muito boa, que merecia mais respeito por parte dos fãs. Mas eu também admito que quem reclama de GX não tá errado não. Principalmente o começo da série é Nossa, muito difícil chato. de assistir. É cheio de episódios completamente descartáveis. Essa do E mamaco. dão preguiça só de pensar em ter que passar por eles antes de chegar na parte realmente boa da história. Então é exatamente por isso que reexibir a Eu já tô feliz com a minha temporada de Fire Force. É foda, hein, Lopes? série Parabéns. inteira me parece uma má ideia. GX é uma joia que precisava ser lapidada, não revendida, já que um remake tá completamente fora de cogitação pra Konami, até pro spin-off novo deles, eles só querem animar 3 episódios, eles Putz. poderiam então ter partido pro caminho de filmes de compilação. Fazer isso não é nenhuma novidade no mercado japonês. Ah. Indo de animes gigantescos até animes curtinhos, vários já foram reeditados para uma versão mais direta ao ponto. E olha que eu admito que funciona, mas eu não curto não, tá? De Madoka e Evangelion principalmente. Eu não curto muito esse bagulho dos filmes. Por mais que eu entenda o motivo. Cadê o filme solo do GX? Nunca vai acontecer. Porque se Esquece. tem uma série de Yu-Gi-Oh! Que se beneficiaria até dessa forma mais simples, Cara, criaram um monte de carta nova pra comemorar o aniversário e lançar o remaster. Você sabe disso, Hyper. Não tem pra que você perguntar, cara. é Yu-Gi-Oh! GX. Então é exatamente por achar que a É experiência do Konami, cara. remaster Konami não não vai ser liga. tão legal que eu quis fazer esse vídeo pra enaltecer o que GX tem de melhor. Eu não acho que vão surgir novos fãs com essa reexibição. Pelo contrário, expor pessoas a GX inteiro pode ser prejudicial. Por isso eu quero fugir até da fórmula tradicional aqui do canal. Eu quero focar essencialmente num top 5 momentos mais legais dessa série, que são especiais justamente por representar o que GX tem de mais marcante. Toda essa jornada. O melhor do GX é o desenvolvimento. Sim, o melhor do GX é o desenvolvimento. O que eu disse ao contrário disso? O que eu falei que é contra isso? Hyper tá mais iludido do que eu sobre Silk Song. Calma lá, Lopes. Falando em Silk Song, eu acho que a partir de domingo agora eu vou começar a jogar Hollow Knight em lives. Já que Silk Song sai esse ano, vamos esperar que dessa vez seja verdade, né?
de crescimento desses jovens em idade escolar e todo o simbolismo de várias coisas que vão muito além de episódios com macaco ou pão com ovo. Opa, vou me interromper rapidinho só pra falar que eu ativei o clube de membros aqui no canal. Se Aí, o você Lopes quiser atingiu seu ícone primeiro bonitinho centímetro seu no chat. destacar seu comentário, você pode ter tudo isso por um precinho meramente Cuidado com as simbólico. palavras, Agora, Hyper, se você você pode gostar se muito desse fuder. vídeo aqui, o LivePix continua funcionando. Lá sim, você pode mandar o valor que você quiser e ainda deixar uma mensagem para eu ler. Agradeço demais o apoio de todos vocês. O mais importante é sempre a sua presença e confiança no que eu faço. Então, valeu! Boa, agora eu tenho 6. Não, você Pensando tem em 1 como centímetro esses no filmes de chat só, confirmação cara. poderiam Você não tem ser 6 divididos, centímetros. Eu acho que o primeiro poderia Não se ser empolga. focado totalmente só na parte da vida escolar mesmo. Por isso, o meu momento favorito em quinto lugar é o duelo final dessa primeira temporada. A graduação do Zane contra o Jaden. Esse é o primeiro grande momento de fanservice que GX tem, entregando o duelo entre rivais que ficavam o tempo todo provocando. E funciona super bem como fechamento dessa primeira fase em que GX ainda é super leve, e apesar de já ter tido uma ou outra satanice aqui e ali, aqui o Zane é colocado como um veterano prestes a sair da escola, que já tá sendo afetado pelos medos e pressões de ter que iniciar a vida adulta como um pró-duelista. Por isso é interessante ver o contraste que rola toda vez que ele se encontrava com o Jaden, que nessa época ainda era aquele novato, cheio de sonhos e inocência, mas que em breve seria colocado nessa exata mesma posição de ter que encarar a ansiedade e os medos de amadurecer. Então por isso é tão legal que o Zane reencontre no Jaden Geral essas esfregou a cara do sensações Zane, boas menos do que ele achou Jaden, que é já foda, tinha né? perdido. Ele poderia ter escolhido qualquer pessoa da escola pro duelo de graduação, e aí Rapaz, esse duelo me deixou vidrado. Cara, esse duelo é simplesmente sensacional, é velho. óbvio que ele escolhe o protagonista pra entregar um episódio final legal, mas dentro da própria história sendo contada, essa escolha faz muito sentido. Às vezes a gente acha que o Jaden lá da última temporada surgiu de maneira meio súbita, que foi consequência só daquele arco com a Yubel, mas esse duelo aqui Cara, eu não acho, velho. Eu já vi pessoas falando sobre isso, que nem ele falou agora, de acharem que o Jaden só ficou sério lá naquela época. E, cara, não tem nada a ver, velho. Nada a ver. É como o próprio Hyper falou, o bagulho principal de GX é o amadurecimento. Mas depois também o Zane só sofre. Ele virou CLT, velho. Ele mostrou como é a vida de um CLT. É tomar no cu e aceitar. já mostra que não, que o Jaden já era bastante suscetível a isso desde sempre. A primeira jogada do Zane foi fundir o Cyber End logo de cara, o que em outras situações sempre deixava o Jaden com um sorrisão na cara, só que dessa vez não. O Jaden tava sentindo essa pressão de ter que dar um melhor duelo de despedida pro Zane, de que essa era a última chance dele pra enfrentar esse rival. E é exatamente esse o ponto. O Zane tinha escolhido o Jaden por não ser desse jeito. Por isso que só quando o Jaden percebe que esqueceu até de comer e interrompe o duelo pra fazer um lanchinho, aí sim a luta real entre os dois começa. Essa bobagem de GX é super necessária pra gente ter o choque lá na frente quando o Jaden se vê forçado a amadurecer. O Zane meio que já tava nessa etapa da vida dele e por isso faz Meu duelo favorito. Cara, o meu duelo favorito é literalmente o primeiro duelo do Rei Supremo. Cara, o primeiro duelo do Rei Supremo, ele mostrando o que ele é capaz de fazer. Nossa, aquilo ali... Ai, aquilo ali, na época eu entrei em choque, velho. Ali na época eu entrei em choque, essa é a verdade. exatamente o que o Jaden tem que fazer no final da série, recuperando essa sensação de conseguir se divertir no meio dos duelos. Esse é um final lindo pra primeira temporada, e raramente eu vejo as pessoas darem valor pra ele O meu é o duelo do Jaden contra o Dark nesse final. Justo. além do fanservice, vendo que ele já encapsula muito bem a mensagem central de GX.
E falando em duelos de graduação no final de uma temporada contra um duelista dublado pelo Marcelo Campos, em quarto lugar, Jaden versus Yugi, com a exata mesma mensagem do duelo contra o Zane, mas agora colocando o protagonista que a gente viu passar por tudo que passou pra redescobrir a inocência que ele perdeu em meio às várias metáforas que a série traz sobre as pressões da vida. Eu só fico triste que esse duelo não teve um final. O Jaden podia perder, não sei, mas tivesse um final esse duelo, cara. O fato desse duelo não terminar me incomoda até hoje, mano. Essa era a única maneira Mas o Jaden amassava o Yugi? Será? possível de terminar GX. Só esse fanservice faria sentido pra gente aceitar um final em que o Jaden ficasse menos deprimido. E aí entra a minha parte favorita disso. O fato desse encontro não precisar fazer sentido. Ele acontece quase como se fosse um sonho, numa pegada bem surrealista mesmo, em que o Jaden é jogado pro passado ou pra uma dimensão além da imaginação, em que tá tudo completamente vazio, com a única pessoa existindo por lá sendo exatamente aquele que inspirou toda essa jornada lá no começo. Jornada que agora tinha chegado a um fim que não era exatamente o que o Jaden esperava. Tem gente que ainda se pergunta em que momento da timeline isso rolou, por que o Yugi... Pô, mas é preocupação demais, né? Nossa, mas é o momento da timeline... não reconheceu o Jaden lá em Vínculos Além do Tempo, mas nada disso importa. É pra ser um momento fora do tempo e espaço mesmo, quase que lynchiano, nesse sentido de que se for pra procurar a lógica, você estraga a magia da coisa. Esse é um momento importante pra eles, em que nada ao redor importa. Por isso, nada ao redor existe, inclusive ao redor da timeline em si. Não importa quando ou como isso rolou, o que importa é que rolou, porque o Jaden precisava do Yugi no auge da carreira dele, então a gente recebeu o Yugi no auge da carreira dele. E esse duelo traz mais uma vez a essência do que GX tem de melhor, em que o importante é descobrir que perder a esperança é opcional. Por mais difícil e turbulento que seja o caminho, cada um consegue encontrar aquela uma coisinha pra relembrar que duelar ou viver pode ser legal pra caramba. E eu gosto da correção que surge ao colocar GX contra Duel Monsters. O objetivo da série original era ter feito o Yugizinho crescer por ter tido contato com o faraó, aprendendo a ter dureza sem perder a ternura. Mas esse crescimento é praticamente sabotado quando a história colocava sempre o faraó pra ter os duelos, esquecendo do Yugizinho. Não à toa o Takahashi quis fazer Dark Side of Dimensions pra focar nessa parte. Não... E, ai, como eu amo, velho. Eu só não queria que o Faraó tivesse aparecido. Se ele não aparece pra mim, Dark Side of Dimension tinha sido um filme 10 de 10. Ele perdeu 2 pontos só por causa disso. Mostrando o Aten até o último segundo. Só que aqui em GX... Eu acho que não devia ter aparecido. Eu acho que não deveria ter aparecido. Falo isso até hoje. Esse filme perde 2 pontos pelo fato do Aten aparecer. X, ele meio que já tinha feito isso. O duelo é quase inteiro só do Yugi, tanto pra segurar o clímax com o faraó só no final, mas principalmente porque aqui surge esse paralelo temático entre os dois protagonistas. Em GX foi onde esses planos de amadurecimento realmente aconteceram, e como o Jaden tinha perdido a ternura, reencontrar o Yugizinho, que não teve a chance de perder ela, permite ao Takahashi ressignificar o erro da série original. E assim como no duelo contra o Zane, eu adoro que isso termine num empate. Mostra que o Jaden ainda não é capaz de superar todas as dificuldades jogadas pra cima dele, mas que o potencial desse jovem existe. Além do... Eu gostaria que ele perdesse. Tipo, ele mostrasse que ele é capaz, mas que ele perdesse. Mas um filme de GX seria muito melhor. Hyper, se um dia tem um filme de GX, você morre, cara. Seu coração para.
significado duplo. Se um dia anunciarem um filme de rola GX, uma seu coração comparação para, direta velho. entre as séries. Não é sobre qual das duas foi melhor, sobre quem é o protagonista mais forte. O duelo ou a jornada que trouxe até ele é muito mais importante do que o resultado. Antes de entrar no top 3, eu quero fazer uma menção honrosa ao que pela internet parece ser o duelo mais popular de GX. O Zane versus a Jessie e o Bell. E eu entendo por quê. É um duelo muito hypado entre dois dos melhores duelistas da série. Eu só não coloco ele no meu top pessoal Eu não gosto desse duelo. por um simples motivo. Ele demonstra bem a covardia de GX ao não abraçar de verdade as consequências desse lado mais trágico da série. Esse duelo termina com a morte do Zane, que, pra quem não lembra, desenvolveu uns problemas cardíacos por se envolver em rinhas ilegais de cartinha. E esse duelo meio que foi o limite pro coração dele. Ele morre, geral fica chorando e tem até a imagem dele no céu pra mexer com a gente. Até que na 4ª temporada eles estragaram isso, com o cara. E por causa disso que eu odeio aquele duelo. Aquele duelo era perfeito! Por que isso, cara? Jaden deveria ter ganhado para se concretizar como rei dos jogos, já que era o título do primeiro app e ele não virou. Mas é porque ele teoricamente não merecia ainda ser o rei dos jogos. A mensagem do fato de que ele tem potencial não chegou lá. Então, não faz sentido ele ganhar. Só o Bastion que se fudeu de verdade. Pobre Bastion, né, mano? Cara do nada aparecendo lá na cama de hospital se recuperando. Só que essa covardia se mostra em outro fator desse episódio também, que é deixar só no subtexto o real significado do confronto entre os dois. Aí o Bell surge de algo que existia dentro do Jaden, que ele carregava desde a infância, mas que os pais forçaram ele a fingir que isso não existe. É essencialmente um menosprezo pela depressão do garoto, né? Então não à toa, o maior trauma pro Jaden foi ver o melhor amigo sofrer do literal mesmo mal e perder a vida por causa disso. O Zane aparentemente foi um cara que quase sucumbiu por isso também. Por isso ele sentiu que seria capaz de ajudar o Jesse muito antes de qualquer outra pessoa ali, porque ele entendia o que o cara tava passando. Tanto que aí o Bell solta umas frases falando que tá surpresa com o quão resiliente o Zane é durante o duelo, que sabendo que ela sabe, ela esperava que ele tivesse desistido muito antes, mas que parabeniza por ele quase virar o jogo lutando até o final. Tá tudo aí. A arte muitas vezes é um reflexo da sociedade de quem faz ela. Então no Japão, que super pressiona os jovens a serem bem-sucedidos logo que saem da escola, não é surpresa nenhuma que esse Yu-Gi-Oh! Em específico fale tanto sobre depressão por meio desses disfarces do jogo de cartas. Por isso, em terceiro lugar, vem o duelo do Jaden contra a Yubel mesmo. A conclusão do arco que quebrou ele de vez, mas que poeticamente é também o que conserta ele ao final. Esse é um duelo de 5 episódios, algo bastante simbólico em Yu-Gi-Oh! Porque os duelos que realmente importam, não necessariamente os últimos ou contra grandes vilões, sempre tem esse tamanho. Kaiba versus Yugi na Cidade das Batalhas, Yusei e Jack 2 vezes em 5Ds. A luta do Yusei e do Jack são muito boas, tá? Então, como em GX não existe só um rival dessa mesma forma, entregar esse simbolismo pra Yubel é admitir que o maior rival do Jaden é essa culpa que existe dentro dele mesmo, que levou ao surgimento da persona de Rei Supremo junto com a Yubel. Eu amo o quão sensível GX consegue ser. Todo esse arco é muito doloroso pro personagem. Ninguém tá querendo dizer que superar a depressão é fácil. A ideia é mostrar que isso é possível em algum momento. Separar esse duelo em 5 partes traz ainda outra metáfora em cima disso, representando os estágios do luto pela morte do antigo Jaden. O verdadeiro episódio final dessa temporada, que vem depois disso e não foi adaptado na dublagem, é essencialmente o velório dele, já que todo mundo fica achando que ele morreu pós-duelo com a Yubel e tal. Na primeira parte desse confronto, o Jaden
Jaden hesita em atacar o corpo do Jesse, negando a realidade de que aquele não é mais um amigo dele. Na segunda, ele fica com raiva pelo que a Yubel fez e começa a jogar de maneira mais agressiva. Pra na terceira, ele tentar negociar, acreditando que ainda dava pra salvar o restinho do Jesse que sobrou ali dentro. Pra na quarta parte, vir a real depressão, com ele encarando a realidade de que esse plano não funciona. A Yubel já tá tão poderosa que até se manifesta fisicamente a partir desse ponto. Ela não precisa mais do Jesse como marionete, porque o anime acabou de admitir que não precisa mais do Jesse como alvo dos problemas do Jaden. A coisa é sobre ele mesmo. Por isso é onde a gente vê a Yubel se tornando um monstro cada vez maior, porque essa é talvez a etapa mais difícil de todo o processo, e que antecede a superação do problema. A última parte desse duelo começa com a Yubel ativando uma magia, dizendo que essa carta representa as possibilidades de futuro para os dois, deixando o Jaden escolher o que ela pode jogar ou não. Parece burrice, mas no final das contas faz todo sentido. Quando ele aceita que as coisas já aconteceram, que é melhor aprender a seguir em frente, ele escolhe justamente a superpolimerização, a carta criada por ele enquanto Rei Supremo, para mostrar que, ok, ele aceitou que essa outra parte dele existiu, mas daí em diante ele é quem vai escolher como isso se manifesta, usando a carta para se fundir com ela. Ai, cara, é muito bom como esse bagulho viaja. Jaden bota pra fuder nesse duelo, você é louco, top 2. Pra mim também, na segunda melhor luta do GX. Unindo a alma dos dois no que é, sem sombra de dúvidas, o momento mais importante e bonito de Yu-Gi-Oh! GX. Eu gosto demais. É bom pra Fugindo um pouco do protagonismo e das megalomanias de Yu-Gi-Oh! Que o cercam, em segundo lugar, Chess vs Aster. Não especificamente por conta desse duelo em si, mas pelo fechamento que ele traz pro personagem, abordando praticamente as mesmas questões que o Jaden tem, mas vistas por um ângulo bem diferente, que é o dos jovens que crescem ouvindo que vão ser bem-sucedidos, as famosas crianças prodígio, mas que dão de cara com o mundo real pós-escola e descobrem que elas não são tão especiais assim, despertando questões complicadas que... Cara, não ironicamente, cara, o Chess era o meu personagem favorito na época. Hoje em dia, se eu assistir, eu não sei qual que seria, mas eu curtia muito o Chess. Alex abre o olho, se viram contra ela vai elas perder o mesmas, homem? trazendo pensamentos de que ela falhou, de que ela é a culpada. No caso do Chess, isso vinha da família super rica dele, que garantiria automaticamente o futuro desse herdeiro, independente dele ter a capacidade pra isso ou não. E aí é que tá, esse questionamento fica na cabeça do personagem muito cedo na série, quando os irmãos deserdam ele pelo garoto se recusar a ser o que eles esperavam dele. Por isso é legal ver os vários momentos de autoaprovação que ele tem ao longo da série. Só que é nesse duelo contra o Aster que a gente tem a culminância disso tudo, com ele provando principalmente pra ele mesmo que Chess que derrota pelo menos uns 1000 duelistas ao longo do anime. Chess é muito bom, o único erro é ficar juntando 3 cartas dele no mesmo arquetipo. ele era assim capaz de atingir os sonhos que ele tem. É lindíssimo ver ele sacrificar o dragão armado nível 10, a carta raríssima que os irmãos tinham dado pra ele sempre levar vantagem na academia, pra então vencer o duelo usando o Ojama amarelo, um monstro de 0 de ataque, que pela primeira vez o Chess admitiu que é o verdadeiro as do deck dele, que simbolicamente foram cartas escolhidas à mão por ele. A gente tem só que tomar um pouco de cuidado pra não cair num papinho de meritocracia aqui, já que não é bem assim que as coisas funcionam no mundo real. O Chess literalmente trabalhou enquanto eles dormiam, mas o anime só tava querendo representar que os esforços dele se pagaram no final, que ele desenvolveu as habilidades necessárias pra na hora do teste se mostrar capaz Moqueta de do verdade. Ojama. E é por isso que eu acabo gostando bastante do Chess, a ponto de botar ele em segundo lugar
lugar aqui no meu top 5. É por ele ser mais humano que o Jaden nesse sentido, da gente realmente ver o empenho dele sem envolver poderes mágicos. Eu acho ele até mais importante para a mensagem central de GX, que é sobre todo mundo passar por desafios que parecem problemas sem fim. Da sua própria perspectiva, não é sobre um ser mais difícil ou pior do que o outro. É principalmente sobre acreditar que as coisas podem melhorar, porque não perder a esperança é o primeiro passo, e o segundo são as ações que você toma a partir disso. Por isso, mais menções honrosas antes do top 1, só que sem me aprofundar demais, porque são só complementos a isso que falei pro Chess. O episódio de fechamento pro Cyrus também é muito legal nesse sentido, em que ele aprende a jogar com o deck do Zane, trazendo essa coisa dele sentir que precisava ser tão incrível quanto o irmão mais velho, pra no final ele acabar jogando de Cyberhoid, não se tornando uma cópia do irmão dele por manter essa individualidade que só o Cyrus poderia trazer. E aí, se eu falei dos outros, eu tenho que falar da Alexis, né? Infelizmente, ela sofre do terrível mal de ser mulher em Yu-Gi-Oh! Então, nem ganhou um arco tão bem desenvolvido assim. Eles acabam focando sempre no romancinho não realizado entre ela e o Jaden. Que depressivo, tá? O deck, cara, o deck da Alexis, eu sempre gostei pra caralho, só que é um deck que não tem porra nenhuma, porque ela não tem duelo direito, ela não tem nada de importante. Isso é depressivo pra porra, porque eu achava mó legal o deck dela. O erro dela é ser apaixonada. Mas que no final consegue ser especial ao seu próprio jeito. Ela decide se tornar uma professora de duelos, provavelmente porque transformou aquilo que ela sentia pelo Jaden, de querer ajudar ele em específico. Cyber Angel era meta no Duel Links? Nunca joguei Duel Links suficiente pra saber disso, foi mal. Pra se tornar algo mais abrangente, de sentir que poderia ajudar jovens duelistas que venham a passar por problemas similares a esse monte de coisa que ela tanto viu acontecer. Por isso, em primeiro lugar, não poderia ser nada diferente do que trazer o professor de GX com o duelo final entre o Crawler e o Jaden. Eu gosto tão mais desse episódio porque ele não depende de cenas épicas, metáforas complexas ou sequer nostalgia pra ser legal. Ele depende puramente da minha conexão com todos esses personagens. Eu já comentei isso em vários outros vídeos, mas lá vou eu de novo. Eu gosto tanto de histórias sobre o crescimento pessoal de jovens, porque eu ainda carrego dentro de mim essa coisa de ser professor, mesmo que eu já não dê mais aula há alguns anos. Quando a gente ele era professor. se torna professor e acompanha nossas turmas, especialmente os anos finais de formação, a gente descobre de verdade o que é ficar feliz por outra pessoa. Ver os nossos alunos se tornando mais independentes, comparar com quem eles eram no começo desse ciclo, isso deixa a gente feliz até pelos desafios que a gente vê eles enfrentando. Claro que aqui eu não tô falando de sofrimento. Por nós seria tudo sempre um mar de rosas. Mas se estressar um pouquinho com a vida adulta é sim parte muito importante para crescer como indivíduo. Aí joga tudo isso que eu falei pra dentro de Yu-Gi-Oh! GX, em que o Crawler viu essa criançada toda enfrentar coisas indescritíveis, então não tem como não se emocionar com o final dessa história, ser com todo mundo bem, na medida do possível, podendo simplesmente se formar na escola. É por isso que eu acabo gostando tanto de GX. Eu me identifico demais com esse suspiro aliviado que a gente consegue dar no final disso tudo. É um duelo tão simples, tão bobinho se comparado aos outros desse top 5, mas é exatamente isso que faz dele mais especial pra mim. É o que eu tô falando há 20 minutos já. As bobagens e leveza de GX também são importantes. É o que dá o contraste pra enaltecer ainda mais os momentos. E uma coisa, tá? O disco de duelo do Crowley... Mano, esse disco de duelo aqui é incrível, tá? E esse de... Isso aqui é simplesmente
cinema dos discos de duelo. É o que dá o contraste para enaltecer ainda mais os momentos complicados. E é ainda mais legal ver a inversão que rola nesse duelo em específico, em que o Jaden mais maduro é quem acaba ajudando o Crawler a entender o que ele tá sentindo nesse final. O professor tava pegando muito mais pesado com a galera, dando mais provas, tentando reprovar alguns deles por não querer se despedir dessa turma tão mais especial que o normal. Então, de maneira muito bonita, o Slifer preguiçoso é quem começa a falar sobre os velhos Caralho, agora você falou, eu não lembro do disco do Rei todas Supremo, aquelas calma aí. jogadas super simples do começo da série e se divertindo ao refazer todas elas. Quase não precisava ter o Yugi lá no final. De certa forma, esse duelo já teve todos os elementos que o verdadeiro final da série trouxe. E aí, parte de mim tem cara, é legal, mas depois de todas as capirotices e é uma megalomanias guitarra, da série, porra. eles O tivessem... do Crowley é basicamente uma guitarra, velho. Porra, o cara segura como se fosse uma guitarra. É muito mais legal, velho. Desculpa. E respeitar... O do Rei Supremo realmente é maneiro, mas o do... Mas, tipo, não tem comparação, sabe? Do contexto escolar a ponto de encerrar dessa forma mais mundana. E aí, aproveitando para entrar numa tangente desse assunto todo, sem nem precisar sair desse episódio, é nesse duelo contra o Crawler que a gente viu um redesign suspeito pro Air News. Pra quem não conhece essa teoria da conspiração de Yu-Gi-Oh!, o Air News é um monstro que tá sendo sistematicamente apagado da história desde 2006. Ele foi capa de uma das coleções lá, mas supostamente a Konami tomou algum processo e nunca mais pôde usar esse design. Por quê? A carta parou de ser reimpressa, o monstro não apareceu mais em artes oficiais, inclusive no pôster anunciando esse remaster. Só que aí nesse episódio, que foi ao ar um ano depois de tudo isso ter começado, é meio suspeito do nada o Jaden ter equipado o monstro com essas asas diferentes do normal. Eu não acho que o remaster vá nos trazer as respostas pra esse mistério, mas fica aí uma coisa pra gente ficar na expectativa nos próximos meses, né? Se alguma coisa mudar, é porque o problema é mais embaixo. O que puxa o assunto final que eu quero abordar nesse vídeo, que são as outras preocupações com possíveis mudanças que o remaster pode ou não vir a fazer. Continuando. Como eu disse lá no começo do vídeo, o remaster da primeira série de Yu-Gi-Oh! Veio com alguns problemas. O primeiro e mais visível foram os pedaços das cenas que nós perdemos para fazer o anime preencher o widescreen, o que já é péssimo. Mas uma outra mudança ainda mais preocupante vem de algo que parece inofensivo, mas que em GX faria ainda mais diferença. Além de mostrar o novo logo comemorativo nas aberturas, elas em si também foram reeditadas como se quisessem entregar uma versão definitiva delas. Como os fãs já conhecem a história, não precisa do mistério de quem é esse personagem? O que é essa carta? Eles entregam logo fanservice. É uma mudança sutil, mas que alguma coisa indescritível se perde no processo. Aí entra GX, que por meio das aberturas e encerramentos já estava contando uma história também. O meu medo é principalmente com a abertura da terceira temporada, que vai progredindo junto da história, com o sorriso do Jaden desaparecendo, com o fundo ficando cada vez mais escuro, com o Jesse ficando semi-transparente até sumir. Isso é muito importante, por menor que seja o detalhe. Eu tenho medo deles virem com essa ideia de já entregar tudo de uma só vez. Na época dos resumos eu lembro de me encantar bastante com o quanto a letra das músicas batia com o que estava aparecendo na tela. Tipo, falar sobre aprender a seguir em frente mesmo com os sonhos quebrados. Aí tem os flashzinhos da Yubel por trás do Jaden, porque tudo isso um dia vai se tornar memórias de um tempo precioso e dias de glória. Corta pros heróis elementais que o Jaden nem usava mais depois de ter montado o deck de Nels. Essas aberturas são ricas demais. Por favor, remaster, não ouse tocar nelas.
Espero que vocês tenham entendido o porquê de eu achar que um remaster pra GX é a pior das opções. Perigoso. Não te deu uma vontadezinha de assistir GX de novo? GX é legal, mas quantos de vocês têm paciência pra acompanhar de novo todos os 180 episódios da série? Por isso que eu digo que na falta de um remake, era melhor até só ter compilado o anime inteiro em uns 6, 7 ou 8 filmes, com só o que a série tem de melhor mesmo. Até daria uma limpada na imagem de GX, O pai né? tanca, você Será que tanca, não tem Hyper? nenhum fã por aí com bastante tempo livre pra fazer um negócio desses? Só joguei no ar assim, como quem não quer nada. Olha, eu entendo o que ele quis dizer. Mas, sinceramente, na minha opinião, o bagulho era, tipo, pegar e trazer uma versão super melhor. Não um resumão de filme, nem nada assim. Uma versão realmente, tipo, a versão definitiva. Mas isso não vai acontecer. Então, eu optei, né? Ai, ai. Essa que é a verdade. Infelizmente é o que tem. Mas, e vocês? Deixem suas opiniões aí no comentário. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e tchau, tchau.